trazer para nós aí de dica, de informação? Isso, hoje a gente vai trazer um carro bem novo, inclusive, né? Um Onix 1.0, 12 válvulas, 3 cilindros, turbo, da nova geração. Esse carro ele apresentou esse problema com o cliente e a dúvida maior do cliente é que, assim, por tudo que ele tinha analisado, ele já estava ficando sem opções ali, né? Então, o que aconteceu? Esse carro, ele acabou gerando o famoso, o temido P0420, que é algo que o pessoal conhece muito na oficina, principalmente porque é algo bem recorrente de acontecer, mas gera muita dúvida, principalmente quando é um carro tão novo como esse, né? Esse carro ele estava com em torno ali de 55, 60 mil quilômetros, então um carro relativamente muito novo, pouco rodado, e o cliente verificou que estava gerando falha gravado como passado o P0420, que já é algo um pouco estranho, né? Normalmente o P0420 ele fica muito como presente, porque, para quem não sabe ainda, o P0420 que eu estou falando tanto, ele é um código de falha gerado pela central de injeção, quando o catalisador, aquela peça responsável ali por fazer a conversão catalítica, fazer a conversão dos gases mais nocivos da combustão, ele deixa de ter uma eficiência correta, uma eficiência perfeita, né? Isso acontece muito quando o carro passa ali, não existe uma regra, mas seria quase uma regra em torno de 100 mil, 110 mil, às vezes um pouco menos, dependendo da qualidade do combustível, de como é utilizado o carro. Então isso varia muito, não existe uma regra fixa que diga, por exemplo, chegou com 100 mil quilômetros, tem que trocar o catalisador. Não. Às vezes o carro está ali com 100, com 110 mil quilômetros e o catalisador continua perfeito, né? Então eu comecei a questionar o cliente, o que ele já tinha feito, o que tinha acontecido ali no carro, se tinha um histórico, se esse carro ele tinha a instalação do GNV já feita, né? Que para quem não sabe, o GNV ele pode fazer com que gere o P420, apesar do catalisador estar perfeito, né? Isso porque alguns catalisadores não conseguem fazer essa conversão no gás no gás, né? no gás ali que tem de resíduo da queima do GNV. Então o cliente passou que o carro não tinha adaptação, o carro estava muito íntegro, o carro não tinha só uma quilometragem baixa, mas tinha uma aparência de um carro muito novo. Então a gente comecei a indagar sobre o que tinha sido feito ali no carro, né? Porque o cliente já havia falado que tinha sido feito muita coisa. O cliente me relatou então que já havia trocado o combustível do tanque, já tinha feito equalização de injetores, verificado pressão de compressão, trocado vela. E aí eu parei assim, tá, mas o senhor chegou a verificar a sonda pós-catalisador? Sim. Porque a sonda pós-catalisador, ela tá ali justamente para verificar a eficiência do catalisador, né? É esse o trabalho dela, né? Sim, quem diria? É esse o trabalho dela. Então, e eu achei estranho porque ele não mencionou isso. E aí eu falei, tá, mas o senhor já verificou a sonda pós-catalisador? Quando o cliente falou, não, olhei, o sinal tá bom. Daí eu, tá, mas como assim tá bom? Como que o senhor olhou? Né? Porque é muito importante no diagnóstico não é só o que foi feito, mas como foi feito, né? Essa é uma etapa que o pessoal acaba, vamos dizer que, não dando o devido valor, né? Por exemplo, verificou uma alimentação de central? Sim, verifiquei, mas com uma lâmpada, com uma caneta de polaridade, com O pessoal às vezes fica multímetro. ansioso, né, mano? Sim. Para resolver o problema e acaba pulando verificações básicas e importantíssimas, né? Sim, pro exatamente. Então, como eu vi que o cliente já tinha trabalhado muito ali, já tinha feito bastante coisa, mas não tinha, eu senti que não tinha focado muito ali no funcionamento da sonda, é assim, não, vamos com calma, vamos olhar primeiro o funcionamento da sonda. Porque como o senhor já fez muita coisa, e até testes ali que são complicados, uma pressão de compressão, vazamento de cilindro, uma troca de combustível, são testes ali que demanda tempo, demanda um pouco de, vamos dizer que de mão de obra ali em cima do carro, né? Então aí eu comecei a focar mais nessa parte. Aí o cliente, não, eu olhei o sinal da sonda com o meu aparelho scanner. E aí me chamou a atenção, eu assim, tá, mas o senhor consegue mandar uma foto? O senhor consegue olhar ali pra gente e mandar uma foto pra gente só para verificar, ver como é que tá? Aí o cliente, não, peraí que eu já mando. E aí ele acabou enviando através do nosso chat mesmo, aquela foto ali. Se conseguir ir no próximo slide. Vamos lá, Isso. essa daqui, né? Exatamente.
Então ali tem um resumo do que eu acabei de passar. Uhum. E ali a gente tem, principalmente esses dois primeiros gráficos ali, eles são que realmente são relevantes para a gente nesse caso. Certo. Né? O gráfico de cima, o primeiro, ele vai ser o funcionamento da sonda pré. Então a gente vê Sim. uma sonda saudável, né? Que sonda saudável é uma sonda que oscila rápido. Uhum. Então, pelo gráfico, ela já está perfeita. Só que e o gráfico de baixo ele vai ser o da sonda pós, ali. Quando eu olhei isso, o que me chamou a atenção foi essa leve oscilação que ele tem no final, ali. Sim. Então eu fiquei muito na dúvida, porque o problema de analisar esse tipo de gráfico, que é muito rápido, que tem uma sutileza grande através O scanner, né? do scanner, é que ele é um sinal que a central de injeção já processou. Então isso acaba perdendo não só velocidade, mas qualidade e resolução ali. Então eu comecei a analisar com o cliente e eu fiquei muito na dúvida sobre esse sinal. Sim. Porque assim, ó, se tu para, né, Marranco, no dia a dia da tua oficina, aí tu pega essa imagem aqui no teu scanner e tu analisa que uma sonda pós, ela tem que ter o sinal dela travado. O cara pega, olha bem esse gráfico aqui, eu na correria eu vou dizer que tá travado. Exatamente. Eu vou dizer que tá travado, só que, né, a gente parando para analisar ali no atendimento, no suporte, a gente sabe que essas ondulações aqui no final já quer dizer alguma coisa pra gente, que Tem alguma coisa ali para olhar. como é que é aquele ditado? Tem angu, tem caroço nesse angu, né? Sim. Eu acertei esse mesmo. Dessa vez eu acertei. Eu acertei, né? Beleza. É que o Léo não é o melhor, assim, em ditados Né? populares. Eu acabo invertendo esses Sim, ditados. Né? normalmente. Mas beleza. Mas analisando, eu já diria que tem algum probleminha nesse gráfico, né, Marranco? Exatamente. Então, eu já comecei, isso me chamou muita atenção e quando a gente tem um diagnóstico que é, por exemplo, nesse caso, é uma falha muito esporádica, então é algo chato de se testar. Uhum. Porque, por exemplo, o cliente falou que testou pressão da linha de combustível, testou injetores. Só que toda vez que ele fez esse teste, ele testou a pressão, estava ok, limpou os injetores, rodou com o carro. Então, e gerava 30 km, era mais ou menos 30 km para gerar o defeito. Sim. Então é uma verificação chata de ser feito, porque isso demanda tempo, né? Porque, por exemplo, um trânsito ali, um percurso de 30 quilômetros, é um percurso longo para ser feito, Sim, aí tu com tem certeza. que ir, esperar gerar falha, ver se era aquilo ali, porque também não adianta fazer um monte de correções ali, de verificações, e depois rodar com o carro. Resolveu. Tá, mas o que resolveu? Sim. Qual que era o problema? Né? Então é algo muito chato de ser feito. Então o primeiro ponto ali que eu fui olhar é se nós tínhamos esse gráfico coletado. Vamos dar uma olhadinha. Isso, que para esse carro a gente já tem, inclusive. Então, com o gráfico, eu já fui dar uma olhada se de repente a gente em campo já tinha coletado e ele tinha realmente uma característica um pouco mais estranha, ou algo assim, né? Porque, por exemplo, o Honda Civic, ele tem uma característica da sonda pós dar uma oscilada de vez em quando. Sim. Então eu fiquei até com dúvida se de repente não era uma característica do próprio carro. É porque fica difícil a gente adotar padrão, né, Henrique? Exatamente. Fica difícil, porque a gente sabe que tem diversas variações em modelos de veículo que pode variar um sinal, né? Como a gente está acostumado como a gente já pegou também, normalmente a gente trabalha com a sonda pós travado em mistura rica. Né? Mas já pegamos sonda pós travada em mistura Trabalho pobre. em mistura pobre. E é o comportamento normal dela. É normal. Exatamente. Então, aí se a gente adota o padrão de sonda pós sempre travada em rica, pega uma que está na pobre ali, opa, o defeito é sonda. Sim. Mas não é bem assim. Tem Exatamente. essas variações, né? Quando a gente analisa principalmente um defeito intermitente, a gente tem que se atentar muito, por exemplo, aos comportamentos, aos sinais, se está ou não está gerando a falha, como é que a central está interpretando aquilo ali também, né? Sim. Então, como a gente já tinha esse carro coletado, eu consegui já, antes mesmo de pedir para o cliente coletar, ter uma noção se, por exemplo, a gente já tinha pego aquilo ali, se no sinal de um carro saudável estava acontecendo aquilo ali. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente já conseguiu dar uma olhada. Ali vai precisar incenso. Não, eu travei aqui no começo e não passei a página. Sim. Não, mas a gente finge que não viu, pode continuar, tá? Então ali a gente, quando eu fui olhar ali a sonda que nós coletamos, o sinal que nós coletamos em campo, eu já percebi que, num veículo saudável não tinha essa oscilação esporádica como acontece, por exemplo, no Civic que eu citei ali. Né? Então, a faixa de tensão estava perfeita, estava ali dentro do esperado,
só que não tinha aquela oscilação. Então eu comentei com o cliente e pedi para que ele coletasse. Eu perguntei, claro, que se ele tinha osciloscópio, que é o tipo de verificação que a gente só consegue fazer com osciloscópio. Não tem jeito. Exatamente. Ele falou que tinha, eu pedi se ele poderia coletar, expliquei o motivo, né, de nós estarmos com dúvida, e ele falou, não, já vou coletar e te encaminho para a gente dar uma analisada junto. Foi quando ele mandou esse sinal ali. Então a gente já percebe que, assim, ó, comparando com o que a gente coletou, tem sim já uma oscilação passando no catalisador, né? Isso já indica que o catalisador está no final da vida útil. Sim. Assim, não poderia estar gerando esse sinal na sonda pós. Sim. Né? Ele não está naquele regaço, né? Como a gente vê, às vezes, um catalisador com o miolo solto, a sonda pós trabalhando igual a pré, né? Variando de 100 a 900 milivolts, né? Aí realmente era um diagnóstico mais preciso, onde tu chegou ao ponto de que realmente aquele catalisador já estava no fim da vida útil, já está na hora de passar ele para frente, né? Exatamente. E assim, ó, consegue ter a precisão, sabe? Poderia ter visto o P0420 e ter trocado o catalisador? Sim. Resolveria? Nesse caso, sim. Mas baseado no quê? A troca. Né? Dessa forma, não. Consegue ter a precisão para dizer assim, não, preciso trocar o catalisador porque o catalisador não está sendo eficiente. Eu tenho certeza disso. Né? Pode ter mais algum detalhe? Pode, é possível. Né? Principalmente um carro que tem pouca quilometragem, como é esse caso, 60 mil quilômetros. Carro novo, né? 2020. É um carro que é novo e tem poucos quilômetros. 60 mil quilômetros para um catalisador, com certeza, eu acho pouco. Né? É difícil a gente pegar esse tipo de troca tão cedo. Então, consegue dar a certeza. Porque muitas vezes a gente vê assim, troquei o catalisador, deu P0420, troquei o catalisador, mas continua gerando a falha. Sim. Tá, mas o que foi analisado além disso? Não, eu já troquei porque isso resolve. Não. Né? A gente trabalha com diagnóstico, e o diagnóstico precisa sim de nós termos uma boa direção, de termos o sinal, de sabermos como funciona. Então, quando ele fez a coleta com o osciloscópio, a gente conseguiu ter a certeza de que o catalisador não estava 100%, que ele já estava no final da vida útil, e por isso que quando ele rodava com o carro num trajeto um pouco maior, acabava gerando a falha do eficiência catalítica. Sim. Né? Porque mesmo tendo oscilação, a central ela aceita alguma oscilação ali. Só que ela tem faixa de máximo e mínimo. Mas qual a faixa de cada central? Isso é impossível de afirmar. Né? Mas o importante para o reparador é saber que quando gera P420, ele tem que se atentar não só ao gráfico que o scanner está mostrando, né? Isso. Mas também ele ter essa ferramenta para conseguir justamente apontar ali, dar um norte. Né? Porque, por exemplo, eu já peguei casos no suporte que gerava o P420, mesmo código, e quando ele olhava pelo aparelho scanner, mostrava ali a sonda pré e a sonda pós trabalhando igual. E o cliente já havia trocado o catalisador. E aí a gente começou a fazer verificações e eu falei, não, então faz o seguinte, desconecta a sonda pré. Quando ele desconectou a sonda pré, o sinal da sonda pós sumiu. Aí assim, ué? Como assim? E no final era um problema no chicote. Então aconteceu, claro que isso é 1 em 1 milhão, né? Aconteceu um curto no fio de sinal da sonda pré com o fio de sinal da sonda pós. Sim. Mas isso acontece no dia a dia. A gente, infelizmente, tem que pensar em todas as possibilidades. Sim, né? foi até como a gente já conversou em outros casos, né, pessoal? Não é a questão de aparecer o código que você vai se guiar 100% pelo código que está sendo gerado, né? Obviamente, a gente vai seguir o código como base do defeito, né? Mas como nesse caso que o Henrique acabou de relatar, não é porque está gerando o código P0420 que eu vou sair trocando catalisador direto. Exatamente. Apareceu o código P0420, 420, né? Vou sair trocando catalisador. Pronto. Não, tem que fazer uma análise e saber por que está gerando aquele código, né? Nesse caso aí, a gente chegou à conclusão, né, que realmente era um defeito no catalisador. Isso me fez lembrar nos nossos velhos tempos, né, Henrique? Que juventude? Juventude é muito tempo, né? Mas já pegamos o P0420. Já, alguns, né? Meu Deus, um ou outro, caía assim. muito. Principalmente ali, após ali 2010, 12, onde entrou a norma de emissões, né, com utilização de segunda sonda, que realmente
teve um componente que faça, né, a verificação da integridade ali do conversor catalítico, então apareceu demais, o pessoal trocava, botava novo e continuava aparecendo, e era defeito de catalisador, já vinha com problema, uma peça nova já com problema, Sim. né? A gente pegou No começo bastante. mesmo sofria bastante, principalmente com a peça de reposição. Peça de reposição, porque eu gerava o P0420, trocava o catalisador e continuava gerando. Sim. Vinha catalisador com defeito, um novo, né? Sim, e para explicar isso para o cliente, né? Porque principalmente quando tudo não adianta, tudo que é novo gera muita dúvida. Então, antes o catalisador ele só tinha o problema de entupimento, entupiu. Né? Porque até em muitos casos, quando entupiu, o pessoal simplesmente deixava oco, né? Tirava, né? E vida que segue. Mas nesse caso não, se não tiver perfeito, vai acusar a falha. Só que tem que saber lapidar essa falha. Porque às vezes é algo que é no chicote, às vezes é até combustível adulterado pode gerar 420, o P0420. Sim. Então, o pessoal tem que analisar muito, assim, porque tem que trabalhar cada ponto. Até chegar no catalisador, que é um componente caro, não é um componente barato, né? Só a peça ali deve estar girando, depende muito do carro, muita região, mas deve estar girando em torno de 800 a 1.000 e alguma coisinha. Então, assim, é um componente caro. Apesar de ser um componente de fácil troca, na maioria dos casos, né, fácil acesso ali, mas, assim, tem que analisar muito, justamente para não errar num componente caro. Né? Troquei o catalisador e não era esse o problema, era chicote, como é que faz? Sim. Né? É complicado esse tipo de caso. E nesse ponto, o auxílio da doutoria, né? Mais uma vez, com base no diagnóstico avançado, e eu volto a repetir, né, pessoal? Me corrija se eu estiver errado aí, tá? O maior acervo de gráfico de osciloscópio do mundo. Do mundo. O anjo já berrou do mundo, do mundo. Anjo gritão? Anjo gritão. Então não tem para ninguém. Não vai achar em nenhum outro lugar uma base de dados, né, de gráfico de osciloscópio tão completa como a doutoria.